Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Eduardo Zandonar. Eu ajudo contadores a iniciar o seu próprio escritório de contabilidade. E aqui a gente está fazendo uma live de pré-aquecimento para a nossa jornada que vai ocorrer do dia 29 de junho ao dia 3 de julho. É uma semana inteira de conteúdos para te preparar para você começar o teu próprio escritório de contabilidade. E hoje, o episódio de hoje, a gente vai falar de um tema muito procurado por cada um de vocês, que é como começar o seu próprio escritório contábil, mesmo não tendo experiência prática. E aqui a gente está com o Vinícius de Carvalho e a gente vai fazer esse bate-papo com cada um de vocês. É isso aí. Eu, como o Eduardo já falou, sou o Vinícius Carvalho, sou contador, atuo na área já há uns 12 anos, tenho meu próprio escritório, né, em sociedade com o meu irmão. Eduardo, e já para começar, eu acho que uma pergunta já que me veio muito fortemente é, primeira, é possível começar mesmo sem experiência? É possível, né? Mesmo sem experiência é possível. Por quê? Porque foi uma das formas que eu comecei, né? O meu próprio escritório também. Eu não tinha experiência basicamente em todos os departamentos, tinha experiência somente em um departamento específico. Então, de antemão, para você que está querendo começar, para você que vai começar o teu escritório contábil, você entenda que sim, é possível. Agora você tem que saber que existem alguns conteúdos que você deve entender um pouco mais aprofundado. É isso o objetivo que a gente vai fazer essas lives aqui, esses conteúdos para poder compartilhar um pouco com você. Então, como que eu comecei, né? Como que eu comecei o meu escritório de contabilidade? Basicamente, eu acho que você também, né, Vinícius, quando você começou, você conhecia todos os departamentos ou não? Não. Quando eu comecei, na realidade, eu não tinha nenhum conhecimento técnico da área de contabilidade. Quando eu falo da área da contabilidade, eu quero falar aí do departamento fiscal, contábil, RH, né, que são as principais áreas aí que envolviam a contabilidade técnica, né. Eu entrei com um único conhecimento, que era somente o departamento paralegal. Para cá, no nosso história, a gente denomina o paralegal, que é abertura de empresa, alteração, declaração de imposto de renda, mexer com o cadastramento de imóvel rural. Departamento societário, né, de modo geral. Exatamente. Então, o único conhecimento que eu tinha era nisso daí. Beleza, então vamos lá. Na sequência, a gente estava falando, né, dessa barreira de conhecimento prático e por que essa barreira ela é uma barreira que existe? Ela é uma barreira que existe para quem está começando o teu próprio escritório de contabilidade. Por quê? Porque a faculdade, eu também já dei aula em universidades, já dei aula também para o curso de ciências contábeis, e a gente sabe, a gente entende que a faculdade ela não nos prepara para a gente empreender, para a gente montar o nosso próprio escritório. A rotina que a gente tem internamente aqui, de todos os departamentos, a gente vai falar um pouco aqui de cada um desses departamentos, o que você precisa fazer, o que você precisa começar para conseguir ter essa experiência, pelo menos para dar esse aporte inicial. A gente sabe que a faculdade de ciências contábeis, ela não nos prepara a gente para atuar em todos os departamentos. Por exemplo, a gente não é preparado para abrir uma empresa, para executar algumas apurações fiscais que a gente tem internamente dentro do nosso escritório, o departamento pessoal em si, a gente não é preparado para isso. Então, isso eu vejo que é o quê? Que é uma grande barreira, uma grande barreira a grande maioria das pessoas que querem empreender, que querem começar o seu próprio escritório. Qual que é o objetivo dessa live? Qual é o objetivo desse conteúdo aqui? É fazer com que essa barreira ela não seja algo que te trave, ela não seja algo que vai te travar de você conseguir abrir. O mais importante aqui é cada um de vocês, a gente entender, eu mostrar que eu comecei de um jeito, com uma experiência, por exemplo, só na parte fiscal, o Vinícius já começou com a experiência só na parte de legalização. O mais importante aqui é a gente repassar e você entender que essa experiência ela não pode ser obstáculo para você começar o teu próprio escritório, porque sim, é possível você começar, e aqui a gente vai te dar opções, a gente vai te dar o caminho que você deve seguir, né? O caminho que você deve trilhar para que você consiga fazer isso. E, Vinícius, se a live cair mais uma vez no Instagram, que de repente vai dar com alguma instabilidade, a gente continua a transmissão normal, que está transmitindo pelo YouTube, tá? Só para a gente não tentar mais uma vez, e a gente poder aproveitar ainda cada um mais desses conteúdos aqui. Tranquilo. Já que você falou em obstáculo, e acredito que eles são inevitáveis para quem está iniciando seu próprio escritório,
Eu queria que você nos contasse quais foram os principais obstáculos que você encontrou, né, as principais dificuldades, se é que teve, né, as principais dificuldades quando você foi iniciar seu próprio negócio e como que você superou elas. Vamos lá, dificuldades, ela existiu por quê? Porque tem algo que eu compartilho muito, que quando a gente trabalha, né, como eu optei por trabalhar antes em uma empresa de contabilidade, antes de começar a nossa aqui que a gente tem. Só que quando eu saí da faculdade, quando a gente saiu da faculdade, eu saí dentro de um escritório e fui montar o meu, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade no início, que era justamente porque tem dois departamentos que a gente tem muita demanda de conhecimento, que sempre o cliente vai estar entrando em contato, que é justamente o departamento de legalização, né? E quando eu comecei, eu entendi o seguinte, eu pensava que eu não precisaria, teoricamente, entender esse departamento, porque eu poderia contratar alguém, ou talvez, né, começar com um sócio, que é uma das alternativas que a gente vai dar aqui, que a gente vai compartilhar com você. E eu tive uma grande dificuldade nesse departamento, porque eu tive que aprender. Quando eu comecei sozinho, só eu mesmo, cuidando de departamento fiscal, que é o que a gente vai falar aqui, cuidando de departamento pessoal, cuidando de departamento de legalização. E existem dois grandes departamentos que você tem grande demanda de clientes, né? Te solicitando muita informação, que é justamente o departamento de abertura de empresas. E esse departamento eu não sabia. Quando eu comecei, eu não sabia nem como tirar um CNPJ, como fazer um contrato social, aonde começar. Então, eu tive que aprender tudo isso, tive que buscar informação, buscar conhecimento lá no campo de batalha. E uma coisa eu entendi, que se isso tivesse, particularmente, me travado de começar, eu consegui compreender uma coisa, que se a gente não pular dentro da piscina, foi o que eu falei antes, se a gente não entrar, abrir o primeiro CNPJ, arquivar o primeiro contrato, fazer ali o primeiro procedimento inicial, dificilmente a gente vai ter essa experiência. Então, eu tive uma grande dificuldade, hoje, com pouco tempo também a gente superou isso, eu superei isso, mas é uma dificuldade de quem inicia sozinho, né? E já não foi uma dificuldade sua nesse ponto específico, né? Porque tu já entendia bem de legalização, bem de abertura. E isso é que eu falo, que isso que eu compartilho. Se tivesse dois departamentos que você tem que extremamente focar, que é o que vai te tomar muita informação, é o de abertura e é o de departamento pessoal. São esses dois departamentos que você deve entender, né? Que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui agora, os dois tipos de conhecimento que você precisa ter. Aquele conhecimento de conversar com o cliente, de saber dar uma orientação para o cliente, aquele conhecimento de executar as obrigações acessórias em si, né? Que são separados, né? São duas coisas diferentes. Eduardo, como você citou esses dois departamentos, e em algum momento a gente tem que adquirir um certo conhecimento, ao menos para a gente saber conversar com o empresário, que será nosso futuro cliente, eu tenho duas perguntas. Primeira, quando que a gente deveria buscar esse conhecimento? É quando a gente está estudando na faculdade, é quando a gente sai da faculdade, é possível querer o meu próprio escritório sem ao menos passar em outro escritório. Então, assim, eu primeiro tenho que, dentro da faculdade, aquele estágio que eu pego ali, ele é suficiente, ele é o que você recomenda? Como que fica essa questão? Então, assim, quando que eu tenho que buscar essa experiência? E a outra pergunta é, onde eu deveria buscar essa experiência? Tenho duas respostas para ela. O que acontece quando a gente o recomendável, né? Eu sempre, quando eu dava aula ainda em universidade, eu sempre falava para os meus alunos, olha, se você tiver a oportunidade, né, o que a gente precisa entender é que eu não conheço particularmente ninguém, talvez você possa conhecer, Vinícius, que trabalhou em todos os departamentos dentro de um escritório. Você conhece alguém que trabalhou, assim, em todos os departamentos? Já, por exemplo, eu entrei no escritório e trabalhei no fiscal, trabalhei no contábil, trabalhei no departamento pessoal e trabalhei na legalização. Eu não conheço. Tu conhece alguém? Não. Então, assim... Na realidade, assim,
Se existir, possivelmente ele não vai ter um conhecimento muito aprofundado nesse departamento, né? Porque, um exemplo, já aconteceu pessoas falar, não, eu sei o procedimento de abertura de empresa, um exemplo, eu passei por esse departamento, mas ela normalmente não sabe nem como inicia um processo de viabilidade da junta comercial, entendeu? Era o contato que ela teve, na realidade, é de pegar um processo assinado ou alguém passar para ela, o primeiro passo é a junta comercial, e ali já é integrado com receita, prefeitura, entendeu? Então, assim, na realidade é um conhecimento que ela só ouviu falar como que é os processos. Porque o que eu penso? É importante, sim, eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de sair da faculdade, no meio ali, no sexto período, no sétimo, e trabalhar dentro de uma empresa, né, trabalhar dentro de um escritório, isso é uma bagagem incrível que você vai ter naquele departamento que você vai atuar. Porque nada, né, é por isso que eu falo, nada é diferente do que você saber abrir uma empresa na teoria e pegar uma empresa, fazer a viabilidade, começar no DBE, que a gente vai dar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais aprofundado de saber mesmo o exato passo a passo. Só o que acontece? Se eu dissesse que o único caminho para você adquirir essa experiência é trabalhar dentro de um escritório, é meio que contraditório, meio que não dá muito certo. Por quê? Porque você vai sair possivelmente de lá muito bom em um departamento, foi o que aconteceu comigo. Só que sair muito bom em um departamento não quer dizer que eu sou muito bom no escritório em si. Porque qual é a realidade de quem está começando, né? De a grande maioria das pessoas que me acompanham, que estão aqui vendo esse conteúdo, qual é a realidade? Muitas vezes ela está começando sozinho, ela não tem condições de contratar 2, 3 pessoas de início. Dificilmente alguém tem essa condição. Então, se você quer partir e você tem essa única possibilidade de começar o seu escritório só você mesmo, é importante que no final a gente vai dar algumas dicas de como que você faz isso na prática, mas é que você encoraja e você começa o teu próprio escritório. Entra, de fato, dentro de um escritório de contabilidade. E muita gente, eu não vou começar. Vou dar aqui no final, existem várias maneiras. Começa com alguns tipos de empresas, foca em algumas informações principais, que, por exemplo, a gente está quantas vezes a mesma pergunta, Vinícius, a gente já recebeu de cliente que está abrindo? Eu praticamente... Antes do cliente vir conversar comigo, eu já sei o que ele vai me perguntar, basicamente, né? Muda as perguntas, elas... o cliente sai com uma pergunta lá mirabolante, que a gente nunca viu, é difícil, né? Possa ter. Mas quando uma pergunta é muito diferente, não tem nada de errado a gente dizer, olha, essa informação nesse momento eu não tenho e eu vou buscar algo específico, vou buscar essa informação e te dar, né? Basicamente, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu entendimento. Você falou em um determinado momento aí que, de repente, no começo não se tem dinheiro, não tem capital, caixa para contratar pessoas. E você acha que buscar parceiros, buscar sócios, seria uma alternativa? Eu acredito que é uma boa alternativa, né? Eu acredito que é uma boa alternativa. Por quê? Porque ali você, mesmo que você comece pequeno, você comece sozinho, depois você vai aumentando a sua estrutura, é quase que impossível, né? Vou dizer quase, porque é quase que impossível mesmo você conseguir dar conta de todos os departamentos sozinho, você não vai conseguir. Então, possivelmente, se você começa com sócio, se você não começa com sócio, em algum momento você vai precisar de um apoio específico nesse departamento. Então, se você é muito comum pegar o quê? Uma pessoa que é muito bom de departamento pessoal, juntar com uma pessoa que é muito bom, por exemplo, de departamento fiscal, né, basicamente. Ou uma pessoa muito boa de departamento de legalização e ela tem outra pessoa que é muito boa em departamento pessoal, junta os dois e monta uma sociedade. Então, eu acho que existem 2 caminhos. Existe o caminho de você, se você realmente quiser se aventurar sozinho, você estudar muito, se entender muito, né, se aprofundar muito sobre cada rotina, sobre cada conversa que você vai ter com o seu cliente, ou você chama um parceiro, você chama um sócio, e sócio para dividir responsabilidades, para dividir tarefas, também você não vai ter dias que você está começando, que você vai estar, poxa, hoje esse mês foi ruim para a gente, nesse mês a gente começou, se você estiver sozinho, existe uma maior chance de você talvez pensar em desistir. E estando com sócio, estando com parceiros, não, vocês estão ali os dois
na luta, né, diária juntos, eu acho que isso fortalece muito. É uma possibilidade, sim, você começar com sócio. É uma possibilidade que eu acho muito interessante também. Eu tenho um sócio, né, como eu mencionei no início, e eu já escutei pessoas me falar o seguinte: mas por que tu não segue sozinho? Sócio é só para dividir o lucro, o dinheiro. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Tu acha que de fato, o sócio ele serve somente para dividir lucro, ou somente para dividir as despesas, ou não, ou ele de fato agrega, ou na realidade teria que saber bem escolher isso daí, como você falou, né? Você deu um norte. O ideal é que se eu sou bom em um departamento, o meu sócio ele seja bom em outro departamento, porque eu vou suprir a deficiência dele, ele vai suprir a minha. Como que funciona nesse sentido aí? A questão é que dois sócios do mesmo departamento já não aconselho, porque não faz muito sentido, né? Porque são duas pessoas focadas naquele departamento. O intuito de você começar, se você não tem condições, você não tem experiência, ou talvez até investimento para você, imagina. Você vai começar, no início vai ser todo você, se você começa com dois, já vai ser, ele vai dividir um pouco as responsabilidades, dividir um pouco o orçamento. Então, no mesmo sócio, no mesmo departamento, acaba que eu não recomendo, mas em departamentos diferentes, sim. Agora, que tem que ser tomado cuidado em relacionado à escolha, né? E, assim, é interessante nesse ponto específico que você tem que tomar, eu, particularmente, prezo com isso. É basicamente igual um casamento. Tudo tem que ser acordado, é importante que seja acordado, né, antes. Não, quanto que vai ser, por exemplo, a remuneração minha, quanto vai ser a remuneração sua, quem que vai ficar responsável pelo departamento X, quem que vai ser responsável pelo departamento Y, e o que eu vejo muita gente que não faz e deveria fazer é pensar também no lado ruim. Começamos, não demos certo, e não está tendo receita, a receita não está tendo suficiente, e aí, como que vai ser esse cenário? A gente vai continuar, vai reduzir, cada um vai ganhar X, não vai reduzir. Então, assim, é conversado, né? Tudo que é conversado, eu falo que tudo que é combinado não sai caro, sai o combinado. Então, não é você simplesmente também, eu tenho um amigo muito bom, ele é muito bom e a gente vai sentar aqui, vai reunir e vamos deixar rolar. Não, faça um negócio bem organizado, né? Organiza, senta com a pessoa, conversa, vê se é o objetivo da pessoa também querer empreender, querer ter um escritório, porque tem gente que não quer, tudo bem com isso, né? Eu falo que ter um escritório não é para todo mundo. Tem gente que tem perfil, eu conheço pessoas que se sentem muito bem sendo colaboradores ou sendo gerentes, mas não querem assumir aquela responsabilidade de ter viver, né, os altos e baixos que a gente vive dentro de uma empresa de contabilidade. Então, recomendação seja criterioso e seja muito bem combinado. Faça uma combinação muito bem feita para que isso depois não venha, né? Você saiu de um problema e vai ter outro problema específico. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a um determinado assunto. Você citou dois sócios, ser bom em um departamento, outro ser bom em outro departamento. Mas se a gente dividir a contabilidade em 4 principais departamentos, seria contábil, fiscal, o RH e o paralegal. Então, se uma pessoa, ou no caso, 4 pessoas se juntarem na sociedade, onde uma assuma cada departamento, aí seria a chave do negócio? Uma boa em cada departamento seria sucesso garantido? Falando tecnicamente, sim, né? Falando tecnicamente, sim. Pensa numa estrutura, porque assim, quando você cresce, né? Quando você se torna maior e você abre o seu escritório já pensando em ser maior, obviamente a demanda de serviço ela vai ocorrer. Então, basicamente, você vai ter ali os 4 departamentos específicos. Então, quando você já está num porte que você tem faturamento para isso, tecnicamente isso é uma maravilha, porque cada um é igual médico, né? Médico. Tem um médico clínico geral e tem um médico especialista numa determinada área, determinada atuação. Por quê? Porque existe particularidades. Você tem que acompanhar muito bem acompanhado o fiscal, você tem que acompanhar muito bem acompanhado o contábil, você tem que focar no departamento de legalização. Então, você estando com uma sociedade de 4 sócios e cada um estando, né, extremamente focado em cada departamento,
tecnicamente, isso é muito positivo, porque você está com um total controle da operação. Agora, no início, talvez, para quem está começando, é muito cacique para pouco índio, né? Seria muita gente mandando, né? Seria muito sócio para pouco cliente. Então, talvez não seria recomendado para quem está começando. Pelo menos essa é a minha visão, né? Seria a minha visão para quem está no início. Porque imagine, vão ser 4 prolabores, né? Para manter. Então, geralmente, o prolabore ele é um custo maior que você vai ter no seu escritório, né? Então, acaba que você incha muito a tua folha de pagamento, né? Incha muito a tua remuneração ali principal. Então, talvez, para quem está começando, na minha opinião, não seria uma boa opção, não. Então, justamente não necessariamente... Entendi. Então, não necessariamente colocar 4 pessoas boas em cada departamento seria a chave de sucesso para o escritório se dar bem. No início, não, porque pode ser até um empecilho, porque e se começar a demorar a vir um faturamento? Porque, por exemplo, vamos fazer uma conta rápida aqui. 4 sócios, uma remuneração, vamos colocar uma remuneração baixa de R$3.500, R$4.000. Só para manter os prolabores dos 4, você vai precisar já de R$12.000. Então, assim, para você começar a ter um equilíbrio financeiro ali, no mínimo você vai precisar de 30, 40 mil reais para manter só esses 4 sócios, sem falar em funcionários ainda. Então, assim, para o início, que muita gente está começando sozinho ou com 2, você chega ali 10, 15 mil reais de faturamento, já é, na maioria das vezes, 10 mil reais de faturamento, na maioria das vezes já é muito mais do que ele tem de remuneração sozinho quando ele era funcionário. E 10 mil reais de faturamento hoje, se você juntar uma abertura de uma empresa de 600, 800 mil reais, você juntar ali 10 clientes que te pagam, 5 clientes que te pagam 700 reais, 10 clientes que te pagam 700 reais, você já tem basicamente quase 10 mil reais de faturamento. Então, 10 mil reais de faturamento, você sozinho, estando ali, tendo um aluguel, um sistema, e você começando, você tem uma boa retirada, mas o foco de quem está começando, eu falo isso de oxigênio, né? O oxigênio de quem está começando é o quê? Uma grande vitória você, X determinado de tempo, cobrir o teu salário. Acho que esse é o principal objetivo de quem está começando. Se tivesse um objetivo para marcar, assim, Eduardo, marca um objetivo que eu preciso chegar. Na minha opinião, no meu entendimento, é o quê? Cobrir pelo menos o que você ganhava. Que isso já te dá um ânimo, né? Quanto tempo a gente demorou para cobrir o que a gente ganhava, por quê? Porque isso dá um ânimo para a gente buscar cada vez mais clientes. E aí sim a gente vai buscar crescer. Aí com 4 sócios, financeiramente, talvez precisaria de uma entrada de receita bem maior, né? Eduardo, você falou em várias opções para você iniciar seu próprio negócio, né? Isso daí sem experiência. Existe o jeito certo, o jeito errado, o jeito mais fácil, o jeito mais difícil? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Jeito certo e jeito errado. O jeito errado, na minha opinião, é você... O que acontece? O medo, ele existe. Eu tive medo. Você teve medo quando começou? Com certeza. A grande maioria das pessoas, o medo, ele existiu. O medo, ele existe. Agora, o que você tem que entender do medo o medo, ele não pode te travar. E a partir do momento que o medo te trava, isso se torna um problema, porque você não vai conseguir evoluir. Então, o que fez a gente começar mesmo assim com medo? Primeiro foi a gente entender o processo, saber onde que eu estou pisando. Uma forma de você vencer o medo é você saber, pelo menos, aonde você está pisando, aonde você está começando ali, o que você precisa saber. Então, o jeito errado, na minha opinião, é você sempre querer achar que você precisa entender de tudo para começar. Até hoje eu não entendo de tudo, já tem alguns anos que eu atuo na área, sempre aparecem coisas novas, principalmente legalização. Eu comecei a abrir empresa, não tinha um processo simplificado, unificado que tinha hoje. Era manual, você assinava, o processo era manual, capa era manual, você mandava. Então, isso mudou. Então, consequentemente, o quê? Eu tive que aprender de novo também. Então, você não pode se sentir travado por aquilo. Agora, também, em contrapartida, não pode achar que
é de qualquer jeito que você vai começar. Então, o que eu daria como sugestão, né? Como o jeito certo de você começar ou de você dar o seu pontapé inicial? Primeiro se eu pudesse especializar ou entender um pouco mais, isso com você, eu tenho até mais condições de debater, isso é entender como que é um processo de abertura de empresa. Ou não necessariamente separa nesse momento, não necessariamente a parte técnica, mas o que um cliente pergunta, possivelmente? O que eu preciso saber de conhecimento, entre aspas, né, teórico nesse primeiro momento para começar? Seria esse o primeiro passo fundamental. Não se preocupa, né, não é que não é necessário, mas não se preocupa tanto na parte de saber executar ali a atividade, saber executar a rotina em si. Que é isso que eu sempre falo, você vai ter tempo. Você tem tempo de ligar para um amigo, você tem tempo de perguntar, você tem tempo de fazer várias coisas. Então, foca, pelo menos, em entender o que é um processo de abertura, por onde começa. Então, por onde começa um processo de abertura? Eu tenho que saber que começa pela viabilidade, começa pela junta comercial. O que o cliente sempre vai me perguntar? Sempre. Pelo menos todos os clientes que abrem perguntam para mim. Eduardo, qual que é o melhor jeito que eu pago menos impostos? Tem alguma outra... você recebe também essa pergunta, Vinícius? Quando o cara quer abrir? Com certeza. O cara que quer abrir, ele não quer saber se vai abrir na junta, se ele vai abrir na Receita, se ele vai abrir no cartório da OAB, se ele vai abrir lá não sei aonde, se ele tem... Não. A pergunta por isso que eu falo. E muitas vezes quanto que eu gasto para abrir uma empresa e qual que é o valor que eu vou pagar de imposto? Basicamente, então, ali, o que você tem que ter de conhecimento? Você tem que entender, orientar a priori, João. Aqui, a primeira reunião, por isso que eu falo, a primeira reunião com o cliente de abertura é a reunião que vai definir se ele vai fechar com você ou não. Se você ir meio mole, não sei, essa informação eu tenho que ver, a gente tem que ver, aí vai tudo pro bagaço. Então, a primeira reunião é que vai mandar. Então, a primeira reunião, mesmo que você não saiba lá fazer a viabilidade, mas você já tem que ter ali um checklist, o que esse cara vai me perguntar? Ele vai me perguntar, quanto que custa abrir uma empresa? Bom, já sei, abrir uma empresa, você vai gastar na junta comercial, na Receita, na junta comercial, na Receita, na prefeitura, no estado, vai depender. Beleza. Até agora não envolveu nada de processo prático. Ele vai te perguntar, e Eduardo, o que muita gente também tem medo, né? Como é que eu faço para proteger o meu patrimônio? Eu abro individual, abro limitada, abro IRELI, abro unipessoal? Por que ele quer saber isso? Porque ele tem medo, né? Existe essa informação, existe esse medo dele de ele abrir uma empresa de maneira errada. Então, anote. Quem está assistindo, quem vai assistir esse vídeo depois, anote. Foque nessas principais informações que o cliente vai te perguntar na hora que ele está querendo abrir a empresa dele especificamente. E, segundo, jeito certo, pegue ali quais são as principais dúvidas de departamento pessoal. Se você vai começar sozinho, você não tem expert para isso agora. Se você não tem um sócio para isso, anota ali o que é um aviso prévio, quando tem que fazer um aviso de demissão, quais são os encargos que ele vai ter que pagar na rescisão, quando é que ele tem que fazer a comunicação de férias. Então, são informações que é como se eu desse, olha, toma, 50 principais perguntas que sempre o cliente vai te fazer, e você foca em aprender aquilo específico, porque se você esperar o momento certo, o momento ideal, de quando que eu vou conseguir trabalhar no escritório, porque trabalhar no escritório também é um dilema, né, porque o escritório exige experiência, o cara que sai da faculdade não tem experiência, aí eu queria saber como é que o cara consegue um emprego, né, porque o escritório, para a gente, é difícil, a gente toma um tempo, né, se a gente não tiver estrutura grande para a gente treinar, toma um investimento que a gente tem que fazer, e isso acaba sendo um empecilho. Então, se você não tem essa possibilidade, anote, pegue ali, 20 perguntas principais de legalização. Anote, estude ela, repita ela 30 vezes. Depois, 20 principais perguntas que o cara vai me fazer de departamento pessoal. Anote, estude cada uma delas. Por quê? Porque se o cara te perguntar 10 perguntas e você não souber responder uma, beleza, uma faz parte do processo, você não sabe de tudo. Agora, se o cara te perguntar 5 perguntas e nenhuma das 5 você responder, possivelmente tá ruim para ti, né? Eduardo, diante desse seu comentário, me surgiu 2 dúvidas. Comecei meu negócio, e aí peguei meu primeiro cliente para fazer uma abertura de empresa. Só que eu não tenho conhecimento nenhum
nesse processo de abertura e não sei nem quanto cobrar desse meu cliente. Onde que eu pego essas informações? Como que eu vou precificar esse processo? E como que eu vou aprender a executar esse serviço? Aí é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Comecei agora. Primeiro, o que é importante? Eu acho assim, quando eu falo começar, não quer dizer também começar no escuro, né? Você pode ler na junta comercial, você pode aprender com algum treinamento, algum programa que existe, de te ensinando de forma prática isso. Ou você pode trabalhar dentro do escritório num período específico, né? São essas as possibilidades que você tem. Quanto cobrar? Quanto cobrar, vou deixar essa pergunta para mim responder nas próximas lives, porque a gente vai ter uma aula relativamente a isso, porque quanto cobrar é muito relativo. Preço é muito relativo, depende da... Eu sempre falo, preço, muita gente me manda mensagem no Instagram, Eduardo, estou querendo abrir uma empresa aqui do meu cliente, quanto que eu cobro dele? Esses dias eu respondi, olha, eu tenho uma aula que é basicamente 30 minutos, onde eu te explico como que você faz o preço. Por quê? Porque é algo complexo, é algo que varia, depende do teu momento. Se você está começando... Não. Só um minutinho. Não, mas na realidade... eu falo não é nem o valor, assim, não é nem o valor específico que eu vou cobrar, né? Mas em que eu vou me embasar? É numa tabela do sindicato dos contadores, num escritório X, um preço aleatório, em cima de um salário mínimo, então, tipo assim, mais ou menos esse negócio. Eu não tenho parâmetro nenhum, como é que eu faria? Eu ligava no escritório, pedindo orçamento, como que seria isso daí? Se tu não tem parâmetro nenhum e não faz parte, não fez nenhum curso, nada, tá totalmente às cegas, tentaria pegar pelo menos ali uma base de mercado, né? Veja, basicamente a abertura ela varia entre de 600 a 1.500 reais, né? Basicamente, tem gente que abre por menos, tem gente que abre por mais, mas basicamente varia, né? Em cima desse valor aí. Mas se você está totalmente perdido, uma opção ligue para algum escritório da sua região e veja qual está sendo o preço médio que está sendo cobrado, né, relacionado à abertura de uma empresa especificamente. Eduardo, na prática, você acha que nós, colegas de profissões, enxergamos uns aos outros como os concorrentes, como os parceiros, ou isso daí depende muito? Como que tu vê isso daí? Porque um exemplo, seria possível, de repente, uma pessoa que estaria começando agora ter, entre aspas, um padrinho para ajudar ele nesse processamento, nesses processos? Como que tu vê em relação a isso? Eu acredito que é importante que você tenha uma pessoa que te acompanhe durante esse processo de abertura. Se você resolveu começar sozinho, você vai começar só. Eduardo, quero começar só. Por onde eu começo? Faço um treinamento específico e tenha alguém para te dar suporte, para tirar essas dúvidas específicas, né? E o mais importante é você pegar essa pessoa que realmente tem um escritório e realmente faz esse processo operacional, não é na teoria, né? O cara acha que pode fazer aquilo, acha que pode fazer aquilo, de um jeito específico. Então, tenta, né, um acompanhamento de alguém, tenta ver com algum colega que possa dar esse apoio para você que tá iniciando, né, que está começando mesmo. Entendi. Estou super empolgado, gostei demais da sua live, quero começar meu negócio. Por onde começar? Como começar? Como seria esse pontapé inicial? Eu diria o seguinte, que também que é importante que cada um que vai assistir a gente aqui que entenda. Muita gente acha que começar, por exemplo, eu comecei com um cliente que era empregada doméstica, era um MEI, né? Tinha um funcionário registrado, que era MEI especificamente. Então, quando a gente começa, o que é uma opção também, uma dica para quem está começando? Comece com empresas pequenas, porque a gente tem o Simples Nacional, que não tem tantas obrigações, né, específicas em si. Comece com empresas, isso que a gente está mais na prática, e também eu tento cada vez mais compartilhar isso. Começa com empresa, por exemplo, que é só prestadora de serviço, onde você vai ter o DAS para apuração. Se possível, comece uma empresa que tenha 1 funcionário, 2 funcionários.
Porque muita gente acha que não, começar eu já vou ter SPED contábil, DCTF, SPED contribuições, já pensa no mais complexo possível. E eu não comecei assim. Possivelmente também você começou com algumas empresas pequenas, e na medida que você vai tendo segurança, na medida que você vai tendo mais clientes, você vai obtendo mais conhecimento prático. Então, você pode sim comece com empresas pequenas. Tem empresas de engenheiros, arquitetos, que tem uma única empresa, que é só apuração de dados, não tem funcionário, já é uma opção de você começar, né? Já é uma opção de você pisar o pé na água, pisar ali o seu pezinho na água e falar, não, agora eu tenho meu escritório, estou começando. Depois, pega uma empresa do comércio, né? Ah, não, agora já sei, eu domino a apuração do DAS, agora eu sei como é que manda uma CFIP, contrata o funcionário, eu sei como é que faz uma rescisão, beleza, vamos para o segundo estágio, vamos pegar empresas que tem 5 funcionários, 10 funcionários. Ah, não, agora nós vamos pegar a empresa que é do comércio, que tem a particularidade de ICMS. Ah, não, agora a gente vai pegar empresas que é do lucro presumido, que tem uma particularidade um pouco mais ampla. Ah, não, agora o meu escritório já está bem estruturado, eu tive todo o conhecimento técnico, agora eu vou pegar empresas do lucro real, um exemplo. Então, é importante que você tenha esse pensamento, que você tenha essa mentalidade, né? Que existe formas, existe maneiras de você superar essa barreira, de você não ficar preso relacionado a isso. Ou você pode. E o que muita gente acha que começar a trabalhar dentro do escritório é suficiente. E não é, porque eu falei no início, não tem ninguém que trabalhe em todos os departamentos. Mesmo que você pode ser o melhor cara de departamento fiscal ou o melhor cara de abertura. Possivelmente você não trabalhou na legalização, possivelmente você não trabalhou no DP. Então, é impossível você começar sabendo de tudo. Eu, pelo menos até onde eu já andei, já conversei, não conheço ninguém que começou sabendo de todos os departamentos, né? Não conheço ninguém. Eu passei por todos os departamentos, mas por quê? Porque eu era só eu. Então, eu era o cara do DP, eu era o cara do fiscal, eu era o cara que abria a empresa. Por quê? Trabalhei no escritório? Não, porque só tinha eu de funcionário, então eu era até o secretário, né? Mudava de voz. Opa, tá, aqui é o outro fulano, eu era tudo, eu era o financeiro, eu era tudo. Mas por quê? Que eu comecei. Mas hoje eu sou tudo? Não, claro que não. Hoje a gente já tem, né, cada macaco no seu galho, em cada departamento, justamente porque a gente tem as particularidades. Mas, então, por isso que eu falo, é uma forma de você começar. Mas já comecei. Hoje a gente atende empresa lucro real, né? A gente tem empresa de todos os regimes. Mas eu passei muito tempo tendo empresa só do Simples, né? Até sentir confiança, não, agora eu tenho experiência, agora eu vou aumentar um pouquinho mais, eu vou mudar, eu vou aceitar a empresa do lucro presumido. Por quê? Porque a gente tem essa consciência que a gente não sabe, né? A gente não saca de tudo. É uma possibilidade de você começar. Até porque a gente tem que estar sempre um passo à frente do nosso cliente, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que quanto maior a empresa for, mais difícil vai ser fazer a contabilidade. Eu falo no sentido amplo do negócio para aquela empresa, né? Porque um exemplo, uma empresa que tem 10 funcionários, já tem uma certa de obrigação que ela precisa cumprir por conta dessa quantidade. Uma empresa que tem 10 funcionários, ela já vai ter funcionário que vai ter supostamente, ela sumiu, nunca mais apareceu, vai ter um funcionário que já está entrando em licença maternidade, Então, existe uma série de demandas que uma grande empresa normalmente vai demandar. E uma pequena, uma empresa está prestando serviço fora da cidade, como que funciona essa questão? Ele está vendendo, está pensando em exportar. Então, tipo assim, obviamente, quanto maior a empresa, maior é o plano dele para o negócio dele, né? E isso daí, se a gente acabar queimando essas etapas, quando a gente inicia, realmente, isso daí eu falo que quando a gente inicia mesmo assim do nada, do zero, né? Porque eu ainda tinha mais função que você, pelo que você falou, porque eu também era o zelador, eu que limpava, eu revezava, né, com o meu irmão, a gente que fazia serviço na rua, era a gente que fazia tudo, né? Na minha época, era a época do fax, o pessoal ligava, sinal de fax, por favor, né? Então, tipo assim, e se de repente eu querer sentar na frente do empresário com um grande negócio, eu vou acabar queimando, né, ou manchando a imagem do meu escritório,
E aí eu poderia até perder a possibilidade de futuramente ter um possível cliente. Né? É o time, né? Você tem que entender que existe o tempo ali, existe o time. Ah, não, o time agora é a mesma coisa. O time inicial não é time de ficar milionário, né? Time inicial, qual que é o time inicial? É cobrir o que você ganhava. Ponto. Por quê? Porque cobrir o que você ganhava. E isso acontece com pouco tempo. Vai depender do teu esforço, da tua dedicação. E esse é o primeiro time. Depois, é engraçado que quando a gente começa, a gente tem fase, né? Primeiro time é o quê? Por isso que quando a gente, amanhã, na nossa aula, a gente vai fazer um pouco mais especificações do que você faz para atrair clientes, para começar ali a ter os seus primeiros clientes. Mesma coisa, time, né? Tempo. Quanto que eu cobro do primeiro cliente? Beleza, aquele cliente seu já vai cobrir 30% do teu salário e você, vou cobrar um pouco menos, eu preciso fechar com esse cliente. Diferente de quando você já está com uma estrutura grande, com 100 clientes, 50 clientes, onde um ou outro cliente não faz tanta diferença assim, né, no seu bolso. Por quê? É muita gente falar, honorário justo tem que ser R$1.000. Depende do time. Para quem é R$1.000 a mais ou a menos não faz diferença nenhuma, pode ser. Para quem está precisando desses R$1.000 para equilibrar as suas despesas e sobreviver, né, e dar continuidade no teu escritório, é outro time, totalmente diferente. Então, quando a gente inicia, também a gente tem time. Tem time de pegar cliente pequeno, tem time de pegar cliente grande. Depois, o time que você vai seguir é o que? Não, agora é o time que eu preciso estruturar a minha equipe. Não, agora é o time que eu preciso pegar mais clientes de um porte maior. É degrau. Você tem que subir cada degrauzinho. Agora, se você não subiu o primeiro, muitas vezes você deixou de subir o primeiro degrau ali, te impossibilitou, né? No futuro, imagine se a gente não tivesse subido o nosso primeiro degrau e ia te impossibilitar você de subir degraus ainda maiores. Por quê? Time, tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a tua hora e cada um precisa entender disso. É isso aí. Então, pessoal, amanhã a gente vai ter sequência, né? A gente vai ter ainda mais sequência desses conteúdos específicos aqui, né? Desse conteúdo, dessa jornada. Então, amanhã eu quero te mostrar como que você faz. Eu vi que tem uma pergunta do Robertone aqui. Como que eu passo a passo para anunciar no Google, no Facebook, especificamente? Amanhã a gente vai falar de um tema específico, que é como que eu faço, como que você faz para atrair teus primeiros clientes. O Vinícius também teve o seu primeiro cliente, a gente também que teve nossos primeiros clientes. A gente quer compartilhar, nada mais, nada menos, do que a gente fez, o que eu fiz, a minha estratégia que eu fiz e deu certo. A estratégia que o Vinícius fez e também, possivelmente, dê certo, e a estratégia que você também pode fazer que também dê certo. Então, amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, aqui no Instagram e no YouTube, a gente vai fazer a live número 3, de como que você faz para conquistar ali teus primeiros tão sonhados clientes. É isso aí? Vinícius, foi um prazer, cara. Foi bom estar com você hoje. A gente se vê amanhã, aqui no mesmo horário. Alô, meu parceirão. Eu que agradeço pela oportunidade aí de estar batendo esse papo com você. E até breve.